Bom, amigos da De Fato, estamos iniciando mais uma sala de visitas. Hoje, de uma forma muito especial. Uma das instituições mais faladas do Brasil nos últimos tempos é o Ministério Público. Mas não fica muito claro para a população o que é o Ministério Público, como funciona o Ministério Público. Antigamente, cada cidade tinha um promotor de justiça, que cumpria multifunções. Hoje em dia tem o Ministério Público, que é uma entidade bastante específica. Para tirar essas dúvidas da gente, bater um papo com todos nós aqui agora, com vocês, nós trouxemos aqui, convidamos para participar, a doutora Juliana Talamone Fonoff. É um prazer recebê-la aqui, doutora Juliana, para prestar esse esclarecimento para todos nós aqui para De Fato. Obrigada, o prazer é todo meu. Espero conseguir esclarecer aí esses detalhes a respeito do Ministério Público, mas é um grande prazer. Eu gostaria de começar até de uma maneira diferente. Eu sou estudante de linguística e quando eu pronuncio o nome completo da senhora, Juliana Talamone Fonoff, automaticamente esse G aqui já vira D. Sim. Automaticamente. Eu tenho uma dúvida aqui que eu gostaria de esclarecer, uma dúvida muito pessoal. Talamone parece que é italiano. Isso É um nome italiano. Já Fonoff até tem uma sonoridade típica do leste europeu. A senhora poderia explicar até para mim como que esse nome, qual a origem desse nome? Claro, exatamente isso, né? Eu sou aí neta de descendentes italianos e alemães. Meus bisavós, na verdade, vieram no início do século XX para o Brasil. Então, o Talamone é italiano, né? Do norte da Itália. E o Fonoff, na verdade, ele é alemão, né? De Berlim, meus bisavós vieram, mas a pronúncia, né, e a forma de se escrever é aquele Von-Off, mas foi aportuguesado quando eles vieram para cá, e aí ficou Fonoff. Mas é Fonoff. Isso, tenho essas duas ascendências, italiana e alemã. Muito obrigado. Doutora, o Ministério Público, na conformação que se encontra hoje, na maneira de funcionar hoje em dia, ele foi da Constituição de 1988? Exatamente. O Ministério Público já é uma instituição mais antiga. No entanto, com a Constituição de 88 foi que ele teve essa roupagem nova, né? E foi uma instituição que cresceu muito na Constituição, foi dado aí uma importância muito grande, poderes novos na Constituição. Então, hoje o Ministério Público tão forte, na roupagem que a gente vê hoje, ele é fruto da Constituição de 88. Antes disso, o Ministério Público era mais aquele órgão ligado à questão criminal, né, como órgão acusador, e não tão amplo como é atualmente. Foi a Constituição que trouxe aí o Ministério Público que a gente conhece hoje. Então, isso que a senhora se refere, que existia anteriormente, é aqueles velhos promotores solitários, praticamente um promotor de justiça em cada cidade. A senhora faz referência a isso ou é posterior? Não, é isso mesmo. Eram em menor número as atribuições do Ministério Público, né? Então, eram de fato as questões criminais especificamente. E aí um promotor acabava, né, que era um promotor e um juiz na comarca, e eles lidavam com aquilo tudo, o promotor com relação especificamente à parte criminal. Com a Constituição, ampliou-se muito e hoje a gente vê aí um número maior de promotores, especialmente em cidades com maior população, como Itabira, né? E como funciona a estrutura do Ministério Público do Estado Nacional? A gente sabe que tem a Procuradoria-Geral da República, depois vem para os estados, as federações e os municípios. Como que é essa estrutura? O Ministério Público hoje também é estruturado na Constituição de 88, ele é todo ramificado. Eu vou pedir licença aqui, até tirei uma colinha e coloquei
para eu ler aqui qual que é a previsão, né, do Ministério Público feito na Constituição, que é o artigo 127, e é muito esclarecedor. Ele fala, né, que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, essa é a previsão, né, do que como é a instituição do Ministério Público para qualquer lugar do Brasil. Mas em termos administrativos e principalmente de atribuições e competências, a gente tem várias divisões. Então, a gente tem o Ministério Público Federal, que é chefiado pro Procurador-Geral, né, federal, que a gente ouve muito as questões de Brasília, etc. E eles têm uma competência como se eles trabalhassem juntos com a Justiça Federal. Então, são a legislação federal e as atribuições referentes a toda a legislação federal, que de forma muito sucinta é quando a União em si tem algum interesse ou alguma participação na LIDE especificamente. Dentro do Ministério Público Federal, e aí com uma organização administrativa federal, a gente tem o Ministério Público do Trabalho, e a gente pode fazer um paralelo com a Justiça do Trabalho, né? Temos também o Ministério Público do Distrito Federal. Depois disso, a gente vem aí para os Ministérios Públicos de cada estado. Então, são Ministérios Públicos internos de cada estado da federação, com atribuições semelhantes, né, em todos os estados, mas aí as atribuições já referentes às demais leis que não têm essa confluência das leis federais. Cada município ele não tem um Ministério Público em si, né? Eles são representantes do Ministério Público do Estado, né? Os promotores, então, eles, de forma administrativa, eles estão vinculados à Procuradoria-Geral, por exemplo, aqui de Minas Gerais. Então, o Ministério, por exemplo, de Itabira, ele não é autônomo. Ele é ligado ao Ministério Público do Estado, é isso? Exatamente. Nós somos promotores estaduais, né? E nós não temos aqui em Itabira a Justiça Federal. Se tivéssemos, provavelmente também teríamos um promotor federal. Então, é por conta disso. A gente sempre está junto, né, trabalha em paralelo com a outra justiça. Então, os promotores, administrativamente, nós estamos vinculados ao Ministério Público do Estado. Então, não é algo especificamente de Itabira, é do Estado, mesmo porque a instituição é só do Estado, né? E vocês devem perceber que a gente não fica aqui para sempre, né? A gente muda, então os promotores mudam, parece uma rotatividade até grande, né? Exato, porque nós temos todo um sistema de remoção e promoção na carreira, né? E isso fica restrita, no caso aqui, ao Estado de Minas Gerais. Então, eu não posso, por exemplo, me remover ou promover para uma cidade de São Paulo, porque eu faço parte do Estado, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A senhora se encontra há quanto tempo em Itabira? Então, eu sou a mais antiga, a decana, né? Eu cheguei aqui em Itabira em 2004. Então, estou há muito tempo já. O meu início de carreira foi em 2002. 2004, só está aqui desde 2004? Desde 2004. Incrível, então a senhora não conhece esse processo de rotatividade intensa. Sim, foi foi uma opção pessoal minha. Eu sou paulista, eu não tenho relação com nenhuma região de Minas. Então, na verdade, eu vim para Itabira e fiz minha vida, né? Então, Itabira virou minha casa e eu não tive essa necessidade pessoal de sair daqui, né? Então, eu de fato não conheço essa rotatividade. A minha carreira foi muito rápida no sentido de poucas cidades. Eu fui para o norte de Minas, trabalhei em Montalbano e Manga, depois por 4 meses só em Guanhães e depois já vim para Itabira e estou aqui desde então. Então, o início da carreira da senhora foi aqui em Minas Gerais o tempo todo? Sim. A gente Carreira presta concurso, inclusive, promotor. isso. A gente presta concurso, inclusive, no caso, para o Ministério Público de Minas Gerais. É todo o concurso, o processo de escolha, só para Minas Gerais. Agora, quais são as atribuições dos membros do Ministério Público, de uma maneira geral? De forma bem geral, né, é o que a Constituição colocou para a gente aqui, né? Então, o Ministério Público ele é incumbido a defesa da ordem jurídica, do regime democrático
dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Só que isso daí, né, a gente pode falar de muita coisa referente a isso. O Ministério Público, então, a gente atua como, a gente fala de fiscal da lei em alguns processos, verificando se a lei de fato está sendo cumprida, e aí em processos judiciais, especificamente quando existe alguma parte que é considerada incapaz dentro do processo, então ou menores ou pessoas incapacitadas, sem capacidade civil. A gente cuida da questão eleitoral, né? A gente trabalha aí junto à Justiça Eleitoral para fazer com que os pleitos aconteçam da forma mais tranquila e também em cumprimento da lei eleitoral, e aí a gente está em defesa aí do Estado Democrático de Direito. A gente atua aí na questão criminal, então aí essa atribuição mais antiga, do antigo promotor, que é o órgão, isso, que é o órgão acusador, é quem faz as denúncias, é o acusador no júri, né? Essa função permanece, é a mais antiga. Muitos dos colegas entendem que ainda é mais importante, eu acho que é de fato muito importante, mas tem essas novas, né? A gente hoje também quem cuida dos direitos coletivos. E daí o que a gente fala que é aquele direito que não é de ninguém especificamente, mas é de todo mundo. E aí entra uma gama muito grande, que é direito ambiental, direito do consumidor, direito da saúde, mas não de uma pessoa especificamente, mas que o sistema de saúde pública... A coletividade. Funcione, exatamente, são dos direitos coletivos. Doutora, existe uma circunstância que faz uma confusão muito grande do senso comum no imaginário popular de uma maneira geral. Existem 3 poderes na República, evidentemente: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Nesse contexto, onde se insere o Ministério Público? O Ministério Público não é um poder. Onde se insere o Ministério Público nessa esfera dos 3 poderes? Doutrinariamente falando, depois da Constituição de 88, com todas as novas atribuições e toda a força que foi dada ao Ministério Público, existem aí professores, né, doutrinadores que defendem sim que o Ministério Público seria um quarto poder, porque a ele foi dado funções muito importantes que se igualariam e ficariam iguais ao Judiciário, ao Legislativo e ao Executivo. No entanto, a gente sabe, né, que historicamente falando, o Estado ele foi formado, né, se formou com a tripartição dos poderes, né? Não existia então essa função tão forte do Ministério Público. Então, doutrinariamente tem aquela discussão: é um quarto poder? Não é? Então, assim, não é, né? Se a gente falar em 3 poderes, o Ministério Público está ficando de lado. Mas a Constituição traz que ele é uma instituição permanente. Isso quer dizer que ele não pode simplesmente desaparecer. Não tem como outras leis ou uma alteração na Constituição falar de hoje em diante o Ministério Público não vai mais existir no Brasil. A gente precisaria aí de uma nova Constituição, de um novo poder constituinte, né? Para entender que o Ministério Público não faria mais parte dessa tripartição de poderes, digamos assim. Mas por conta da importância, né, que a Constituição deu aí as funções do Ministério Público. Mas se historicamente a gente for falar, a gente não pode falar que ele é um quarto poder, porque não foi assim, né, constituído. Mas nesse caso ele estaria inserido aí numa cláusula pétrea, né? Sim, exatamente. Ele não pode ser extinto. Não pode ser extinto, exatamente. O termo permanente, ele é interpretado dessa forma. Né? Não existe a possibilidade dele passar a não existir por uma alteração constitucional, por exemplo. Nem o presidente da República, nem o Supremo tem poder para extinguir o Ministério Público, em hipótese nenhuma. Não, nem o Legislativo. Nem com uma alteração, né, com uma emenda constitucional, isso poderia ser. Isso aconteceria, exatamente o que o senhor disse, é uma cláusula pétrea, e as cláusulas pétreas elas só podem ser alteradas, na verdade, quando se faz um novo processo constituinte, né? Então, é como se acabasse
completamente com a Constituição atual e se fizesse uma outra Constituição, não é uma alteração da Constituição atualmente. Então, a gente tem aí essa garantia, digamos assim. A gente percebe muito na sociedade, por qualquer motivo, as pessoas exclamando: eu vou no Ministério Público, eu vou recorrer ao Ministério Público. Isso não é tão simples assim, aparentemente. Em quais circunstâncias as pessoas, o cidadão, pode recorrer ao Ministério Público? E qual seria a dinâmica de se recorrer ao Ministério Público? Olha, o Ministério Público está de portas abertas para qualquer cidadão que precisar, no mínimo, de uma informação. Então, qualquer pessoa que entender, né, que buscar no Ministério Público, ele vai ser recebido e, no mínimo, orientado. É óbvio que nós temos as nossas atribuições, né, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Mas se a pessoa chegar lá com uma pretensão e a pretensão não for a atribuição do Ministério Público, ela vai ser esclarecido que não é e que ela deve procurar o órgão competente, né? Então, qualquer cidadão pode buscar o Ministério Público, mesmo que seja só para ser orientado. Então, nós temos a recepção, a pessoa pode se dirigir lá. Normalmente, a gente põe a termo a pretensão da pessoa e, dependendo de que área, né, que diz respeito àquilo, é encaminhado, então, essa manifestação, essa representação da pessoa para o promotor, que eventualmente seria o responsável por isso. Então, ele vai fazer uma análise para ver se, olha, é caso da atuação do promotor ou não é caso da atuação do promotor. Como dito anteriormente, o Ministério Público, as suas atribuições maiores são aquelas de direitos coletivos. Então, o Ministério Público e o promotor, ele não é advogado pessoal de nenhum cidadão, né? Mas, embora, muitas vezes, a pretensão daquela pessoa, ela vai refletir na coletividade como um todo. Então, muitas vezes, a pessoa chega ali fazendo alguma reclamação, e a gente entende, olha, nós não vamos entrar com um processo para você, mas vai haver uma atuação ali para resolver essa questão que não é só sua. Então, por exemplo, eu sou promotora da habitação e urbanismo também. Então, muita gente vem aí falando, eu estou com vazamento de esgoto, né? E aí, ou dentro de casa, ou na porta da minha casa. E aí, apesar daquela pessoa estar sendo prejudicada, a gente sabe que é uma questão de saneamento público, né? De saneamento básico. Então, haverá uma atuação ali, aquela pessoa provavelmente vai ter o seu problema solucionado, mas o Ministério Público agiu ali porque essa questão, ela tem esse reflexo coletivo, né? E aí a gente tem isso em todas as áreas de atuação do Ministério Público, na área de saúde, da criança e adolescente, do consumidor, do meio ambiente, e aí o habitação e urbanismo seria o meio ambiente urbano, dentre outros, né? Interessante, passa pela minha cabeça agora, eu estava na FUNSESI uma época assistindo uma palestra de uma promotora, eu tenho a impressão que é a senhora. Pode ser. E fez uma colocação interessante. O Ministério Público funciona como se fosse um PROCON coletivo. A senhora que fez essa colocação, então, poderia explicar para mim exatamente como que seria um PROCON coletivo? Olha, não sei se foi eu, não me recordo de ter falado isso, mas pode ser que tenha sido eu, mas eu acho que a colocação tá correta. E por quê? O Ministério Público, exatamente, ele busca aí a defesa desses direitos coletivos nas outras áreas, né? O PROCON, especificamente, a gente fala do direito do consumidor, né? Mas o PROCON, por exemplo, o PROCON municipal, você vai até ele reclamar uma questão de uma compra que você fez e veio quebrado, né? Não querem fazer a reposição, mas se isso afetar uma população maior, e não só você, então são aquelas questões de recall de carro, né, que tem uma peça quebrada, aí eles fazem os recalls, porque isso se estendeu, coletivo, né, então eu diria que é correto, sim, a gente ter essa percepção de que o Ministério Público seria um PROCON coletivo, não só na área do consumidor, né, consumerista, mas nas outras áreas todas. O Ministério Público,
ele trabalha muito próximo também, trabalha no sentido de até uma certa fiscalização da execução de políticas públicas, que são políticas coletivas, né? Então, a gente sempre está junto com o executivo, verificando se a política que é colocada na legislação, se ela está sendo executada de forma correta. E quando a gente trabalha dessa forma, a gente está aí atuando na defesa de um direito coletivo, né? Porque é a política bem implementada da forma que a legislação trouxe, ela vai ter reflexo na vida de todo cidadão. E isso aí tem a ver com a tal da ação popular? A ação popular passa normalmente pelo Ministério Público. Como que é a ação popular? Como que ela funciona? Sim. Não, a ação popular especificamente, ela é um pouco ainda mais específica. A ação popular, ela pode ser iniciada por qualquer cidadão. Então, ele não precisa do Ministério Público, basta que tenha aí uma assinatura de várias pessoas, né? E aí seria, de fato, uma ação do cidadão. Elas são mais raras, acontecem eventualmente, mas ela não precisa do Ministério Público. A grande ferramenta do Ministério Público é a ação civil pública, né? Nós utilizamos muito a ação civil pública para a defesa dos direitos coletivos. Não é só o Ministério Público que pode propor a ação civil pública, a gente pode propor dentro das nossas atribuições, mas, por exemplo, outras associações como a OAB, ela também pode propor ações civis públicas, mas dentro das atribuições dela, né, em defesa da classe. Agora, o Ministério Público não. A ação civil pública é utilizada para a defesa de todos esses direitos coletivos. Quantos promotores estão trabalhando aqui em Itabira, estão atuando aqui em Itabira? E quais são as atribuições de cada um? Quais são as promotorias que funcionam aqui em Itabira? Hoje nós estamos com 6 promotores aqui em Itabira. Quando eu cheguei aqui éramos 3, então a gente dobrou de tamanho, né? As atribuições existentes em Itabira, eu vou citar cada uma das promotorias, mas são as atribuições existentes em qualquer outra comarca, qualquer outra cidade. O que diferencia é que, dependendo do tamanho da cidade, do número de habitantes, as atribuições vão sendo fracionadas para mais de uma pessoa. Então, um promotor, por exemplo, que atua em Nova Era, ele atua sozinho e todas as atribuições que nós temos aqui, ele tem lá também sozinho. Lá só tem um promotor. Lá só tem um promotor. Aqui em Itabira, então, já temos 6. Então, vamos começar. A primeira promotoria é a promotoria do Dr. Renato, e ele atua na área da infância, né, da curadoria da criança e do adolescente, e também do consumidor. Especificamente na criança e adolescente, a forma de atuação ela talvez até um pouco mais ampla, porque ele atua na defesa dos direitos coletivos da criança e do adolescente, aí perpassa muito pelo acompanhamento das políticas públicas, mas também atua em direitos individuais da criança e do adolescente, porque assim a lei determina que são as crianças e adolescentes são incapazes, e aí além da forma coletiva também existe essa atuação individual. Então, o Dr. Renato atua nessas áreas e também atua como parecerista, né, e acompanhamento de processos junto à segunda vara civil, né, do fórum. A segunda promotoria é a minha promotoria. Eu também atuo nos processos da primeira vara civil do fórum e tenho as atribuições de defesa do consumidor, de defesa do meio ambiente, e aí a gente pode falar que são braços: o meio ambiente natural, e então toda a questão de crimes ambientais, a questão, hoje a gente tem um trabalho muito próximo com as mineradoras, em especial depois Tem muito trabalho aqui nessa região, principalmente em Itabira. Sim, meio ambiente muito. Então, né, as questões da Vale, principalmente depois do que aconteceu em Brumadinho, a nossa atuação com relação às estruturas aí as barragens, ela ficou muito intensa. Então, temos o meio ambiente natural, o meio ambiente urbano, que é a atuação aí de habitação e urbanismo. Sou curadora também dos direitos dos bens tombados, né? O patrimônio histórico e cultural.
E tenho também a atribuição de direitos humanos, que hoje a gente fala que os direitos humanos são quase que os direitos residuais que não estão encampados ou não estão atrelados a nenhuma outra atribuição do Ministério Público. Especificamente, essa atribuição veio para mim, porque como eu já atuava há mais tempo na área ambiental, e essa questão de barragem tornou-se muito importante. Acabou pegando, entrando direitos humanos, né? Exatamente. E aqui, especificamente, a gente tem populações que são, que a gente chama, né, dos atingidos por barragem. Vamos ter obras que vão acontecer aí para Vale, que vai ter que ter remoção dessa população, então eu passei até essa atribuição meio que vinculada ao meio ambiente. É lógico que é mais do que isso, mas aqui em Itabira especificamente está muito ligada a isso. Então essas são as minhas atribuições. A terceira promotoria é uma promotoria criminal, e aí a terceira, o que é? Terceira promotoria, né? É criminal? É a criminal. Ela atua perante a primeira vara criminal, então aí são de fato os processos criminais, então vem os inquéritos da delegacia, e também existe investigação criminal feita dentro do Ministério Público. Então o promotor criminal, ele também tem essa atribuição investigativa de poder, né, investigar algo. A gente tem as questões aí de crime organizado, normalmente essas investigações são feitas dentro do Ministério Público. A quarta promotoria de Itabira, ela tem atribuição no juizado criminal, que são os crimes de menor potencial ofensivo, os crimes com uma pena menor, em que é possível a gente fazer acordos para que não haja o processo criminal. Dr. Bruno, ele tem atribuição na saúde e na defesa dos direitos dos idosos e das pessoas com deficiência. Então, essa é a atribuição da quarta promotoria. A quinta promotoria é a nossa segunda promotoria criminal. Então, nós temos duas promotorias criminais, que é o Dr. Jorge, ele está lá no fórum, a sala dele é lá no fórum, e ele atua junto à segunda vara criminal. Esse fica no fórum. Mas por uma questão de espaço, que nossa sede lá a gente não consegue encaixar todo mundo, mas como é uma atuação muito mais próxima do judiciário, é bastante cômodo, né, que ele esteja lá no fórum. Então, ele se localiza lá no fórum, mas é uma promotoria como as nossas outras que estão lá. E, por fim, tem uma sexta promotoria, que é a promotoria que cuida do patrimônio público, que basicamente, ele cuida para que o patrimônio público seja cuidado, né? Para que não haja a impropriedade administrativa, desvio de dinheiro público irregular, e junto com isso a execução penal, que é o acompanhamento aí das pessoas que cumprem penas do período do campo. Então, acho que são essas, passei por todas, são essas as 6 promotorias e as atribuições. Doutora Juliana, acho que a senhora deu um show aqui porque deixou muito claro, fez uma radiografia completa do Ministério Público, desde lá de cima até chegar aqui no município. E deixou muito claro como funciona aqui em Itabira, as atribuições de todos os promotores. Eu gostaria muito de agradecer por essa disposição da senhora ter vindo aqui com muito boa vontade. Evidentemente, a promotoria da senhora é muito intensa, muito pesada, e a senhora veio aqui, se dispôs a vir aqui e esclarecer tudo isso para os nossos telespectadores, os nossos leitores aqui de Fato. Muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Obrigada. Obrigado. E assim, amigos da De Fato, estamos encerrando mais uma edição do nosso Sala de Visita. Um abraço e até a próxima oportunidade.